Olá, eu sou Priscila Tambelli, a alma criativa e artesã do Amoraria Atelier. E apesar das mandalas terem ganhado meu coração, eu sempre me aventuro por outras áreas do crochê. E hoje eu vim compartilhar com vocês as orientações e dicas para vocês aprenderem a fazer esse top. Eu tô chamando ele de top sucesso porque, além de ter feito maior sucesso na internet, ele também é muito fácil de tecer. Bom, gente, então aqui está o top. Para essa receita original, eu usei um fio chamado, esse aqui, né, chamado Favignana Degradê. Ele é da Lana Fio, 100% algodão egípcio mercerizado, um fio muito delicioso. Eu amei de trabalhar, nunca tinha trabalhado com ele. E para esse fio eu usei agulha de 13,75. Agora, com certeza dá para fazer com outros fios, com outra agulha. O que vai precisar aí é adaptar o tamanho, né, do top, a quantidade de pontos. Mas como eu falei, eu vou passar a ideia geral, né, de como eu fiz o top, para daí cada um em casa ir medindo em si e adaptando a receita, né, do tamanho que precisa ou que gostaria. Então, para ensinar aqui para vocês, eu vou usar um charme e agulha de 2,75. E a primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês é que, geralmente, para fazer roupa ou algum trabalho de crochê, a gente trabalha na horizontal, né? Esse ponto aqui especificamente, a gente vai trabalhar na horizontal para vestir na vertical, para exatamente dar esse efeito dos pontos, né, que lembram mais o tricô do que o crochê. Como eu não gosto de fazer muitas costuras, eu trabalhei primeiro as costas todas, até para treinar esse tipo de ponto, e depois continuei para parte da frente, tá? Sem parar. Então a única costura que vai ter é aqui em uma lateral e das alcinhas. E para saber a quantidade de aumentos que eu precisaria fazer aqui no bojo, eu usei uma blusinha minha, que eu gosto do caimento, que eu gosto do decote, da cava, como guia. Então eu ia colocando realmente a blusinha que eu tava fazendo em cima dessa para seguir exatamente a cava, depois o tamanho da alça e depois a descida aqui do decote, tá? Então, bora começar. A primeira coisa que a gente faz é saber a quantidade de correntinhas que a gente precisa para ter essa medida aqui. Então eu fiz um top curtinho, né? Aqui eu tenho poucos pontos. Se você quiser fazer mais, é só fazer uma quantidade de correntinhas maior, tá? Nessas minhas costas tem 4 pontos baixíssimo e 21 ponto, meio ponto alto fechado, que eu vou explicar para vocês como funciona. Então são 4 mais 21 dá 25 correntinhas, só que a gente tem que fazer 2 extras, que não vão contar como pontos. Então aqui eu fiz 27 correntinhas. Para ensinar aqui para vocês, eu vou fazer uma amostra, então não vou fazer essa quantidade de correntinhas, mas vocês fazem, né, na altura que vocês querem aqui das costas, tá? Então a gente começa aqui nas correntinhas. Pronto. Eu vou fazer 2 a mais para ser a minha subida, mas ela não vai contar como ponto, tá? Então, vou começar com o meio ponto
alto fechado, que é o que? Eu vou laçar, introduzir na terceira correntinha, puxar o fio e com esse mesmo fio já vou passar pelas outras duas laçadas que eu tinha na agulha. De novo, ó, laço, introduzo a agulha, puxei o fio e já continuei com esse mesmo fio para passar pelas outras duas alcinhas. Laço, puxei o fio, com esse mesmo fio, passo pelas outras duas laçadas. E, gente, a gente vai fazer isso de maneira bem frouxinha, tá? Porque o ponto é para ele ficar bem gordinho, bem molinho, tá? Sem colocar muita pressão aqui, pode deixar o fio bem soltinho. E a gente segue assim até o final da sua correntinha, deixando 4 correntinhas no final para fazer a barra, tá? Essa outra textura aqui. Então, ó, vamos lá. Ó, aqui eu cheguei já, então estão sobrando aqui 4 correntinhas. Inclusive, se você quiser uma barra mais larga, não precisa ser 4, pode fazer muito mais que isso, tá? E aqui, nesses 4 últimos, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Então, introduzo a agulha e puxo o fio pela laçada do ponto direto. Introduzo a agulha, puxo o fio pela laçada do ponto, introduzo o fio, a agulha, puxo o fio pela laçada. Assim até o fim. Cheguei no fim do trabalho, vou subir uma correntinha, virar, e agora eu vou sempre trabalhar na alça de trás dos pontos, tá? Então, venho aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, na verdade no último, né, da carreira anterior, puxo o fio e passo direto. De novo, segundo, na alcinha de trás, puxo o fio e passo direto. 2, mais um, puxo o fio e passo direto. 3, e no quarto a mesma coisa. E agora eu já voltei para a direção dos meios pontos altos fechados. Então, laço, introduzo a agulha na alcinha de trás, puxei o fio e já usei ele para passar direto. De novo, laço, puxo o fio e passo ele direto. Então, gente, vocês vão trabalhar assim por toda a volta que seria as costas, né? Você vai fazer esse trabalho, ó. Eu vou chegar até o final para vocês verem a volta aqui também. Ó, fiz toda a carreira, falta o último. Vou fazer aqui o último na alcinha de trás. Puxo o fio. E vocês têm que sempre manter a mesma quantidade de pontos para ela ficar reta, né? Bem retinha. Aqui, né, que vai ser a parte de baixo da blusa, como a parte de cima das costas. Você fez o último ponto aqui no meio ponto alto fechado, subo 2 correntinhas, não vai valer como ponto essas 2 correntinhas. Viro o trabalho e volto fazendo da mesma forma. Então, meio ponto aqui eu tava no meio ponto alto fechado, então volto fazendo meio ponto alto fechado até chegar lá nos pontos baixíssimos. Então, aqui fiz o último ponto, meio ponto alto fechado. Agora eu cheguei e voltei, né, na parte dos pontos baixíssimos. Então, de novo, introduzo só na alcinha de trás, puxo direto. 1, 2, 3. E o último, às vezes, ele fica escondidinho, ó. Tem que vir bem aqui com calma. 4. E aí é isso, gente. Subo uma correntinha e viro o trabalho para recomeçar
esse processo. Então, sempre ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo, meio ponto alto fechado em cima de meio ponto alto fechado, sempre pegando a alcinha de trás do trabalho. Essa quantidade aqui vai depender do tamanho das suas costas, né? Do quanto você vai trabalhar aqui a parte de trás da blusa, tá? E na sequência, a gente vem aqui então para começo do bojo, né? Então, a gente vai precisar começar a fazer os aumentos aqui do bojo. E aí, como faz os aumentos? Aqui eu cheguei na parte superior da blusa, né? Na mesma quantidade de pontos que eu tava trabalhando. O que eu vou fazer? Eu trabalhei de 2 em 2 aumentos. Então, eu vou fazer duas correntinhas que serão os nossos aumentos, mais 2 correntinhas para fazer a subida, que não vai contar como ponto. Virei o trabalho, laço e vou fazer esses 2 pontos extras aqui direto na correntinha, ó. Então, na terceira correntinha eu faço o primeiro ponto extra, na quarta correntinha eu faço o segundo ponto extra. E volto a trabalhar da mesma maneira, descendo aqui em meio ponto alto fechado, até chegar na barra e fazer os pontos baixíssimos. Aqui os pontos baixíssimos, então a parte de baixo da blusa nunca vai mudar, você vai ter que sempre terminar com, aqui no meu caso, né, esses 4 pontos baixíssimos pegando na alcinha de trás. Vou subir, volto para os outros 4 pontos baixíssimos para voltar para a subida da blusa. Então, aqui eu vou seguir agora com meio ponto alto fechado, pegando na alça de trás, até o fim dessa carreira, para daí fazer os outros 2 aumentos. Ó, aqui eu já vou trabalhar em cima dos aumentos que a gente fez na carreira anterior. Então, 1, 2, e vou fazer mais 2 aumentos. Então, 1, 2 aumentos e 1, 2 correntinhas para a subida. Viro o trabalho e volto descendo com o meio ponto alto fechado. Então, gente, a estrutura dos aumentos é esta, tá? E aí, o que você vai precisar fazer é saber quantos aumentos você vai fazer para ficar de acordo com o tamanho da blusa que você quer, mais cavado, menos cavado. Então, aqui você vai estar trabalhando a cava da blusa, tá? No meu caso, eu fiz, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aumentos para cava. Depois fiz uma quantidade de correntinhas aqui para fazer o tamanho dessa alça que eu queria, que no meu caso foram 52 aumentos. A alcinha eu fiz 4 fileirinhas, então eu fiz a quantidade de correntinhas a mais, voltei, terminando toda aqui a parte do busto, e fiz isso mais 2 vezes, vai e volta na mesma quantidade para ficar com a alcinha reta aqui no final, para depois fechá-la nas costas, né? E agora eu vou ensinar para vocês a fazer as diminuições aqui, para vocês fazerem essa descida para o busto. Então, vamos supor que aqui já é a sua alcinha, você já
fez, né, toda a sua alça, você vai simplesmente parar antes, na quantidade de pontos que você quer parar. Então aqui eu parei, ó, eu desci todo esse caminho, né? E a gente trabalha assim, né? Então eu vim desci toda essa parte da alcinha, né? Última carreira aqui da alcinha. Voltei e parei aonde eu queria parar. Então, as diminuições é sempre você parar na quantidade de pontos que você deseja. Aqui na alça eu parei, né, um monte de pontos antes e depois eu desci sempre de 2 em 2. Eu fui parando de 2 em 2. Então, eu vou mostrar aqui como se a gente estivesse parando 2 pontos antes, ó. Eu tô aqui na sequência dos pontos altos, meio pontos altos fechados. Vim aqui e percebi que aqui, ó, faltam 1 e 2 pontos ainda. Então, eu simplesmente paro aqui, subo 2 correntinhas, viro o trabalho e sigo normalmente, voltando até a base inferior da blusa. Até chegar lá no ponto baixíssimo. E aí, o que você vai fazer é sempre, né, descer aqui de 2 em 2 pontos. Aqui na junção dos 2 bojos, eu fiz mais uma carreira na mesma quantidade de pontos aqui. E depois você vai espelhar os aumentos, a quantidade de aumentos que você fez, de diminuições, aliás, que você fez aqui na descida desse bojo, vai ser a quantidade de aumentos que você vai fazer na subida desse bojo. Quantidade que você fez na alcinha, você vai fazer aqui, você vai fazer a quantidade que você fez na alcinha. Então, o que eu fiz? Eu fui anotando, ó, fiz tantos aumentos aqui, tantas correntinhas na alça, tantas diminuições aqui. E aqui é espelhado, então vou fazer a quantidade de aumentos das diminuições que eu fiz aqui, e aqui a quantidade de diminuições igual à quantidade de aumentos que eu tinha feito aqui. E aí, gente, é simplesmente unir, né, costurar aqui a lateral e depois costurar a alcinha aqui atrás. Eu sempre usei, como eu falei, inclusive para saber onde eu costurava as alcinhas, eu sempre usei essa blusinha aqui como parâmetro, como guia mesmo, tá? Para saber a quantidade de pontos, o local onde eu deixava ela bem esticadinha assim, ó, o local onde eu ia prender a alcinha e fui fazendo. É claro que, até por serem texturas diferentes do fio, ela ficou com um caimento não idêntico à blusinha original. Mas se você perceber, ela tá com a caída do busto bem próxima, a cava também bem próxima à blusinha original. Eu espero que você tenha gostado e como você viu, é um top super fácil de fazer, então pode ter certeza que você vai conseguir. Não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo! Olá, eu sou Priscila Tambelli, alma criativa e artesã do Amoraria Atelier. Ixi, Maria! Oh, meu Deus!